Tive uma pequena experiência outro dia. Acho que não deveria dizer isso aqui, mas quero dizer. Há 5 anos estou sob um grande fardo, como vocês aqui sabem, do governo federal. E eles estavam tentando encontrar uma maneira de me prender. Nas reuniões, nesses 16 anos no campo, eles rastrearam e encontraram cheques que as pessoas tinham emitido pessoalmente para mim nas reuniões, com meu nome, e eu os havia endossado e entregado ao tabernáculo para as despesas. E o coletor de imposto de renda do governo federal disse que aqueles cheques eram meus pessoalmente, não importava o que eu fizesse com eles. Por exemplo, um irmão assinou um cheque no guichê de tantos $1.000 para uma viagem ao exterior. Então ele assinou, pagou de sua fundação para a ordem de William Branham. Eu o assinei, endossei e o coloquei na fundação do tabernáculo. Guardamos todos os cheques, tudo, e os trouxemos. Ele disse: "Mas quando você assinou, era seu. Então você o entregou ao tabernáculo. Não há como escapar disso. Isso é tudo." Então, oh, que coisa! Fui submetido a um processo de investigação rigoroso e disseram que iam me obrigar a pagar, que eu lhes devia, com os juros pelo atraso e com todas as minhas reuniões, 300 e poucos mil dólares. Eu afirmei: "Posso pagar $1 por ano. Espero viver o suficiente para conseguir fazê-lo." Porém, eu recusei e disse: "Eu pago meus impostos." Mas aí está, eles disseram: "Você deve isso também." Bem, foram anos vasculhando em busca de provas. E digo isso com minha Bíblia aberta, e há homens presentes aqui que estavam lá e sabem disso, que eles jamais encontraram um único centavo que eu tenha gasto comigo mesmo, somente no reino de Deus. Isto é certo. Então o advogado me chamou outro dia e disse: "Irmão Branham, o governo está pronto para fazer um acordo." Depois de 5 anos. Eu tinha o I.C. Miller em Indianápolis, escritório de advocacia, que me foi sugerido pelo irmão Argan Bright. Eu não podia deixar o país, eu estava sob o controle do governo e era um caso federal. E pensei: nossa, o que foi que eu fiz? E eles disseram: "Bem, foi isso que você fez. Você deveria ter se informado melhor. Não era fraude, porque eu o tinha colocado na igreja. Assim como as pessoas emitiam um cheque, elas não sabiam que deveriam colocá-lo em uma fundação. Elas simplesmente faziam em nome de William Branham. Bem, quando o cheque passa pela câmara de compensação, é feita uma cópia fotostática. Portanto, eles tinham cada um deles. Mas eles viram onde eu os depositei, aqui no tabernáculo Branham, para pagar as despesas e assim por diante, e para as reuniões do exterior. Bem, para lá e para cá, e então ele disse: "Eles querem fazer um acordo com você." E eu afirmei: "Bem, eu não devo isso." Ele disse: "Bem, agora é o seguinte, irmão Branham." Prosseguiu: "Creio que você tem 99% de chance de que eles o levem a juízo." Disse mais: "Eles não podem indiciá-lo, mas estão tentando levá-lo a juízo para dizer que você deve. E quando o fizerem, a probabilidade de que digam que seu nome estava no documento e que você o endossou é de 1%. Portanto, era sua propriedade e então você o entregou ao tabernáculo." Concluiu: "Eles poderiam abrir um processo contra você." E tudo foi depositado, estava em depósito na igreja e assim por diante, a qual estávamos usando como uma fundação sem fins lucrativos. E assim por diante. O irmão Gordon Lindsay, presente aqui nessa manhã, veio e lutou por mim e todos tentaram.
Mas não havia como fazê-lo. Eles se mantiveram firmes. E ele disse: Aqui está uma coisa, irmão Branham. Então, quando ele me disse o que seria necessário para fazer um acordo, fiquei muito assustado. E eu declarei: Eu não poderia fazer isso. Não há como eu fazer isso. E ele expôs: Bem, há uma coisa. E prosseguiu: Podemos aceitar o caso e somos seus advogados. E se formos até lá e tivermos o caso, há uma chance de dizermos a eles que foram presentes, não solicitados, e que não eram tributáveis. Então você terá um imposto sobre herança, e aí isso pode se arrastar por mais 4 ou 5 anos. E eu disse: Oh, que coisa! Rebati. Eu não quero isso, estou quase... E continuei: Eu não tinha um fio de cabelo grisalho quando isso começou. E afirmei: Só de pensar que estão tentando me acusar como se eu fosse um bandido ou um ladrão. E disse mais: Como é que eles podem pegar um ministro que está tentando pregar o evangelho e provou usar o dinheiro para o reino de Deus, para converter criminosos e assim por diante, e fazer deste um lugar melhor para se viver, e querem obrigá-lo a fazer isso, quando as companhias de cigarro e de uísque com televisão vulgar e tudo mais colocaram câncer em você por fumar e tudo mais, e podem abater essa propaganda no imposto de renda do governo? Isso não é justo. Eu enfatizei: não é justo. Vocês não estão me tratando de forma justa. Ele respondeu: Isso é o governo que decide. E eu declarei: Deus tomará a última decisão. Isso é verdade. Então, eu me mantive firme. Então o advogado afirmou: É o seguinte, Sr. Branham, e eu fiquei muito grato por isso. Ele esclareceu: Não podemos encontrar nada contra o seu nome, mas se eles alguma vez o chamarem a um julgamento, e sendo um ministro com sua reputação, eles o enlamearão por toda a nação, indo a um julgamento. E o que acontece então? Concluiu: Não importa quão inocente seja provado que você é, para muitas pessoas você ainda será culpado. Como aquele precioso irmão Batista daqui a não muito tempo, que uma mulher disse que ele entrou em sua casa e a insultou. Vocês ouviram falar disso? Foi aqui em algum lugar do sul e há cerca de 3 anos. Ou talvez nem tanto. E aquele ministro provou com sua congregação que estava a 150 milhas, cerca de 240 quilômetros de distância dali naquele dia, dias antes e muitos dias depois. Até mesmo os tribunais quiseram voltar atrás e perguntar ao ministro se ele queria processar a mulher por difamar o nome de um ministro. Ele disse: Deixe-a para lá. E você viu a votação popular em todo o país? Rapidamente eles espalharam o nome dele por toda parte. E as pessoas disseram, 70% dos americanos disseram: Oh, onde há fumaça, há fogo. Agora, esse precioso irmão terá que aguentar isso durante todos os seus dias, quando ele é tão inocente quanto qualquer um aqui. Bem, aí está. E ele me disse: Vai ser preciso muito dinheiro para fazê-lo. E eu tinha apenas uns $75 e ele queria 40 mil para pagar os honorários advocatícios e o governo. Eu respondi: O que eu fiz? Fui para casa. Eu disse a Meda, minha esposa: Lave o rosto das crianças e arrume suas roupas. Serei um vagabundo pelo resto da minha vida. E prossegui: Não o farei, isso é tudo. Se eu devesse isso, suaria para pagar. Mas eu não devo, e eles não podem dizer que devo. Não podem prová-lo. Tiveram 5 anos para fazê-lo e ainda não o fizeram. Ela é uma mulher muito calma. Ela esperou um pouco e colocou o braço em meu ombro e disse: Agora só um minuto. E afirmou: Mas lembre-se, Billy,
Se você fugir, é um covarde. E disse: eles ainda vão usar isso contra você. E continuou: só há uma coisa, enfrentar isso. Fui para a sala e clamei: Senhor, o que devo fazer? Dê-me uma escritura. Eis o que me veio à mente. Certa vez perguntaram-lhe: é justo que nós, judeus, que somos livres, paguemos tributo a César? Ele pegou uma moeda e perguntou: de quem é a inscrição nela? Disseram: de César. Ele declarou: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então eu vi que um dia ele disse a Pedro: não vamos escandalizá-los. Sabe, você tem um anzol no bolso que você carrega o tempo todo, só para lembrar que você já foi um pescador. Eu tenho um banco lá embaixo em um peixe. Vocês sabem, afinal de contas, ele é dono de tudo. Então ele disse: fizeram um depósito há pouco tempo. Vá até lá e lance o anzol, e o primeiro peixe que você trouxer, abra-lhe a boca, e o banco fará o pagamento. E leve o dinheiro até lá, e dê a eles por mim e por você, para que não os escandalizemos. Eu disse: Deus, tu ainda tens peixes. Não sabia como ia fazer, mas o irmão assentado bem aqui firmou comigo a nota. Fui lá e peguei emprestado $40.000, com a condição de que devolveria em 10 anos. 4.000 por ano. Não sei como fazê-lo, mas ele ainda tem peixes. E ele tem, tudo lhe pertence. Fui para casa e, depois de preencher o cheque, escrevi: pago integralmente todos os impostos atrasados. E pensei: será que o governo o aceitaria assim? E pouco antes de vir para cá, achei melhor ligar para o banco. Liguei para o banco e o caixa entrou e deu uma olhada. Ele respondeu: sim, eles aceitaram, Billy. Você está livre, você está perdoado. Oh, que coisa! Algo passou por todo o meu corpo. Corri para o quarto e agarrei minha esposa pelo pescoço. Eu disse: querida, fui perdoado. Estou livre. A velha conta foi acertada. Agora posso ir para onde eu quiser, para onde o Senhor me guiar. Estou livre. Que coisa boa é ser perdoado. Era algo que eu não conseguia deixar de fazer. E meus pecados eram algo que eu também não conseguia deixar. Eu nasci com a natureza de Adão em mim, mas alguém me perdoou. Um dia, a velha conta foi zerada e eu fiquei livre daquele dia em diante. Estou muito feliz. Quando o homem pecou, ele cruzou o grande abismo, ou melhor, o abismo que havia entre ele e Deus. Ele se separou de Deus e não havia mais como voltar. Ele estava inquestionavelmente do outro lado do abismo que o separava de Deus, sem nenhuma maneira de voltar. Porém, Deus, rico em misericórdia, maravilhoso em graça, aceitou um substituto para ele, permitiu que ele fizesse um substituto, uma oferta animal para tomar o seu lugar. O sangue era a única coisa que poderia pagar o preço. Não havia qualquer outra coisa que pudesse pagar o preço. Nada mais poderia fazê-lo na época e nada mais o fez desde então. E nada mais o fará depois. É o sangue e somente o sangue. A primeira decisão de Deus foi perdoar o homem por meio do sangue derramado. E Deus não pode tomar a segunda decisão contrária à primeira. Se o fizesse, então sua primeira decisão estaria errada, e ele não poderia estar errado e ser Deus. Portanto, ele só tem um caminho, e esse é o caminho do sangue. Suas decisões são perfeitas e eternas, porque ele é Deus. E sua palavra é eterna, e suas decisões são sua palavra, e ela é perfeita.
Não se pode acrescentar nada a ela, nem tirar nada dela. Desde aquele tempo, esse tem sido o único lugar de companheirismo onde Deus se encontra com o homem. Antes disso, ele se encontrava com ele no jardim do Éden. Não havia necessidade de sangue, mas desde aquela época, sua decisão foi se encontrar com o homem de volta, redimido pelo sangue. Esse tem sido o único lugar em que o companheirismo pode ser considerado por Deus. É o único lugar onde Deus pode se encontrar com um pecador. E todos nós somos pecadores por natureza. É necessário o sacrifício de sangue para nos trazer de volta à comunhão com Cristo. Não há outra maneira. Isso é absoluto e definitivo.